Então vamos falar como é importante entender a cultura da época para se entender o que você está lendo. Porque muita gente tem o hábito de pegar a Bíblia, ler ela e interpretar da forma como ela está vendo aqui o texto. Jesus disse assim no versículo 59 aqui de Lucas 9. Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Dá a impressão que Jesus é insensível, né? Dá a impressão que que o pai daquele jovem morreu e que Jesus está pedindo para que ele siga o mestre, né? Está pedindo para que ele venha para o caminho e deixe o seu pai lá para que outras pessoas façam o sepultamento. Não é isso de jeito nenhum que está acontecendo aqui. Porque na cultura judaica, se você pegar arqueologia, se estudar a cultura, o sepultamento dos pais era uma coisa que durava um ano pelo menos, né? Colocava-se o corpo lá numa gruta, né? Uma caverna, e aquele corpo recebia especiarias e tal, e aquele corpo ficava de mês em mês, de tempo em tempo, o filho tinha que ir lá, né? Com todos os cuidados e tal, verificar, até que toda a carne saísse do corpo ali, se decompor, né? Do processo de decomposição, e depois os ossos, né? Eram colocados num pequeno caixão, né? Um caixão da época, né? Então, todo esse processo levava um ano. Não eram como acontece aqui no Ocidente, né? Então tem que observar a cultura dos judeus, a época em que acontecia isso, como que é as coisas lá. Porque se você ler a Bíblia assim crua, você vai interpretar da forma errada. E às vezes você vai agir, achar que Jesus é insensível, e você vai se tornar insensível com questões que não se deve ser insensível, né? Questões hoje é dia de finados, por exemplo, muitas pessoas foram ao cemitério, né? E tem gente que ainda critica isso. As pessoas foram lá chorar por perdas, porque existe vários tipos de dor. Existe a perda e a forma como se perde alguém, que às vezes traz muito sofrimento. Além da perda, a maneira como ocorreu o acidente, né? Ou a questão, como foi a perda, né? Além das dores, né? O sentimento de culpa, sentimento de não ter estado presente, ou sentimento de abandonos, vários tipos de sentimentos que as pessoas entram no processo de se autoculpar, né? E a pessoa sofre muito. Só que a diferença é que o pobre, por exemplo, o pobre não tem muito desse hábito, porque nós somos enterrados em cemitérios públicos, né? Então a sepultura que enterrou um já não é mais aquele teu parente. Então não é como o rico que tem a sepultura lá dos pais da família, né? O jazigo da família, onde pode ir lá prestar homenagem, né? Então não podemos ser insensíveis, porque as pessoas... tem muita gente marcada nesse mundo com sofrimento e de perdas terríveis de filho, marido, esposa, muita gente irmão, pessoa que você perde, mãe, pai, que é uma tristeza terrível e devastadora. Isso machuca, fere a pessoa às vezes pela vida toda. É lógico que com o tempo a dor vai amenizando um pouco, mas chega nessa época, é uma questão da pessoa ir lá prestar uma homenagem. Isso é bonito, isso mostra que a pessoa realmente é uma pessoa de bem, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que sente, né, a perda. Isso mostra que é uma pessoa de bem, porque é muito triste você perder, né, nessa vida, da forma como se perde. Quando a pessoa atinge a certa idade, que viveu bem, que partiu de forma comum, até a pessoa até se sente assim, poxa, a pessoa cumpriu sua missão, né? Mas quando é uma perda muito precoce, é uma pessoa muito jovem, de forma terrível,
aí a dor é muito maior. Então, nós não podemos achar que as escrituras sagradas, porque a palavra de Deus é primeiramente pura e ela é tratável. Nós não podemos achar que na escritura sagrada a gente vai ter um Jesus insensível à dor das pessoas, um Jesus que não se compadece. E isso, em determinada situação, havia um cortejo, né, fúnebre, e uma viúva chorava muito, e ela só tinha aquele filho, né, ela ia ficar sozinha no mundo, e Jesus se compadece e ele faz um milagre. Ele vê aquela dor daquela mulher, ele vai lá, toca no esquife lá da sepultura, do caixãozinho, né, que estava vindo, e ele ressuscita aquele jovem, né, para que aquela viúva não ficasse sofrendo. Então ele é um Deus que se preocupa, um Deus Filho, né, que se preocupa com a nossa dor, com o sofrimento. Ele viu, ele se compadeceu, não precisou nem de ato de fé. Ele simplesmente se compadeceu daquela viúva e foi lá e ressuscitou aquele jovem. Então ele realmente sentiu nesse momento ali a dor daquela mulher, né? Como que ficaria ela? A pessoa já está totalmente, na época de Jesus, com toda aquela corrupção que acontecia no tempo, possivelmente nem se sabe como é que ficava a situação dos órfãos e viúvas, se realmente o recurso chegavam até eles para sobrevivência. Então, às vezes, a pessoa está se segurando na vida, já está viúva, perdeu o marido, aí já está numa situação difícil, aí vem um outro problema, e a pessoa fica sozinha no mundo, dependendo dos outros. Então, aquela pessoa até poderia fazer alguma coisa contra a própria vida, né? Então, Jesus é um Deus que se compadece, é um ser que sentiu que sabe as nossas dores, tá? Então jamais que ele ia ser insensível com a pessoa. Aqui nesse texto, pelo que fui estudando, parece que aquele jovem estava dando uma desculpa para não seguir a Jesus, tá? Ele estava dando uma desculpa, naquele momento era para ele seguir a Jesus. E ele ia ter tempo de fazer toda a questão dos pais, mas Jesus mostra a prioridade. Os judeus tinham dificuldade de ter certos desapegos com o passado, né? Diz em alguns estudos que eu fiz que os judeus têm essa dificuldade de se desapegar do passado. Então Jesus também está tratando esse tipo de coisa porque alguns judeus viriam a seguir a ele.